Olá, pessoal, bom dia. Vamos então começar a nossa aula de contabilidade, ok? Bom dia a todos, então. E a gente parou na última aula no exercício 11. A gente fez o 1 juntos, pediu para fazer o 2, 3 e o 4. 2 e 3 a gente corrigiu, e ficou o 4 para a gente fazer, né? Para a gente corrigir depois da sequência. No número 4, eu mesmo vou corrigir para a gente ganhar tempo, né? Era depósito no banco a partir do dinheiro retirado do caixa da empresa. Se depositou no banco, então o dinheiro entrou. A aplicação desse recurso foi na conta bancos. Então, nesse lançamento contábil, se o dinheiro entrou na conta bancos, eu vou debitar bancos. O que significa debitar bancos? Significa indicar onde o dinheiro foi aplicado. Debitar e creditar na contabilidade não significa entrada e saída. Se bancos é uma conta do ativo, no momento em que ele é debitado, bancos, ativo, no momento em que o ativo é debitado, o saldo dele vai aumentar, ok? Por que vai aumentar? Porque ele recebeu mais recursos, porque houve um depósito no banco. Em contrapartida, de onde esse dinheiro saiu? Esse dinheiro saiu do caixa da empresa. Por quê? Porque era o dinheiro em espécie que a empresa tinha. Vamos supor que isso aqui fosse um supermercado, que está lá recebendo caixa, né, o dinheiro em espécie ao longo do dia. No final, ele vai lá, soma tudo e deposita no banco. Então, ele está tirando o dinheiro em espécie e colocando isso em bancos. O dinheiro em espécie fica na conta caixa. O caixa também é outra conta do ativo. Então, qual que é a origem desse recurso? A origem é caixa. Na contabilidade, quando a gente fala de origem, a gente credita uma conta. Creditar uma conta que é do ativo, ou seja, uma conta que indica bem e direito, faz com que o saldo diminua. Então, eu diminuo o saldo do meu eu vou diminuir o saldo do meu ativo simplesmente porque estou creditando. E por que estou creditando? Porque eu estou indicando qual que é a origem, de onde saiu esse recurso para ser aplicado, para ser depositado no banco. Então, origem indica de onde veio o dinheiro, aplicação, o que foi feito com ele. A aplicação indica débito e a origem sempre vai indicar crédito, ok? E se a gente confirmar aqui, está certinho. O saldo do caixa diminuiu. Então, vou até postar no chat para ficar certo. O débito é na conta bancos, conta movimento. Conta movimento é a conta que a empresa movimenta, a conta corrente mesmo. E o crédito na conta caixa, tá? É a resposta da número 4. E aí ficou para vocês fazerem o restante, que a gente fez só algumas, e deixou o restante para a gente fazer na sequência. Vamos agora fazer das 5 a 9 e a gente corrige logo que 4 alunos já falarem que concluiu, que já deu um tempinho bom para fazer, a gente vai e corrige das 5 a 9 também, ok? E qualquer dúvida que tiverem, vão me perguntando, porque realmente essa parte aqui é a mais complicada da disciplina, é muito técnica, esse nome débito e crédito às vezes mais confunde do que ajuda, tá? Então, 5 a 9, à medida que forem acabando, possa ir no chat, por favor, tá?
Pessoal, vamos começar a corrigir. Então, à medida que tem dificuldade, se tiver algum errinho, não tem problema não, é isso mesmo. À medida que vai fazendo, vai aprendendo mesmo, tá? Vamos começar pelo... Deixa eu ver quem falou que já tinha acabado aqui. Cassiano, eu acho. Cassiano, vamos lá. O que você marcou na número 5? Compra de mercadoria para pagamento a prazo. Matéria-prima. Ok, Cassiano. Cassiano está conectando o fone aqui, ele respondeu no chat. Vamos esperar aqui um minutinho. Enquanto o Cassiano conecta, eu passo para o João Vitor, depois a próxima a gente passa. João Vitor, o que você marcou para eles? João Vitor marcou na 5, crédito na conta bancos, e aí? E débito onde? Alguém fez essa? A gente pode falar? Ah, o João Vitor falou. Vai ser debitado no financiamento, passivos, ok. Alguém falou mais alguma coisa? Tem alguma resposta diferente? Eu coloquei débito de fornecedor. Ok, crédito onde? Crédito do caixa. Ok. Vamos lá, então. Aí o Marco Túlio falou crédito em bancos e débito em contas a pagar. Tá bom. Então, na 4, na 5, né? Compra de mercadoria para pagamento a prazo. E essa mercadoria é matéria-prima. Então, vamos localizar aqui que contas estão movimentando. Ok, não tem problema não, é isso mesmo. Assim, as primeiras são mais difíceis mesmo para localizar e tal. Então, compra de mercadoria para pagamento a prazo, sendo essa mercadoria uma matéria-prima. Bom, o primeiro ponto que a gente tem aqui, se eu vou pagar ela a prazo, no dia que esse documento chegou, porque aqui a gente está escriturando a compra, não o pagamento. Por que não o pagamento? Porque o pagamento vai acontecer a prazo, ok? O que significa isso? Eu não posso dar saída em bancos e não posso movimentar a conta caixa. Por quê? Porque ainda não paguei. Se eu movimentar a conta bancos, eu vou estar pagando esse boleto. Se eu movimentar a conta caixa, eu vou estar pagando também em espécie, em dinheiro. Ok? Então, sempre que falar pagamento a prazo, não movimentou nem bancos, não movimentou nem caixa. Tá? Banco e caixa só movimenta se houver o pagamento no dia. Pronto, essa é a primeira parte. Segunda parte. Então, que conta que vai ser essa? Bom, vamos lembrar lá do balanço. O balanço é formado por ativo, que é bens e direitos, e passivo, que é obrigação a pagar. Então, surgiu aqui uma obrigação a pagar. Uma obrigação a pagar para quem? Para um fornecedor. Então, aqui a gente está movimentando, já localizamos um passivo. Que passivo é esse? Fornecedor. Por quê? Porque fornecedor é, é a conta que indica que eu estou devendo para ele, né? Se fosse para funcionários, seria empregados. Se fosse para banco, por exemplo, seria empréstimos e financiamentos, tá? Então, sempre que falar que eu comprei a prazo, eu vou pensar, estou devendo para quem? É para o empregado? É um empréstimo e financiamento? É uma folha de pagamento? É um tributo que tá a vencer? E assim sucessivamente. Então, se eu estou pagando a prazo, eu estou devendo fornecedor. E o que mais que movimentou aqui? Aqui movimentou uma compra de uma mercadoria, que é a prazo, que é uma matéria-prima. Se eu comprei mercadoria, eu tenho um ativo ou um passivo? Vamos pensar. Eu tenho uma obrigação a pagar ou eu tenho um bem em direito? Eu tenho um ativo. Ativo. Isso. Aí o Marco Túlio até falou aí.
Que ativo seria esse? Aí ele falou estoque. Então, que ativo que eu estou comprando? Que bem direito que eu estou comprando? Eu estou comprando um estoque. Então, eu movimentei de um lado estoque de matéria-prima e no outro lado eu movimentei fornecedor. Então, o trabalho maior é identificar que contas estão sendo movimentadas. Já achamos. Movimentei estoque, que está no ativo, movimentei fornecedor, que está no passivo. Tá. Se eu movimentei essas contas, agora é só pensar qual que é a origem, qual é a aplicação. Origem, de onde eu tirei dinheiro? Fornecedor. Então, fornecedor vai ser crédito, porque o crédito sempre vai indicar a origem. Depois, onde eu apliquei? Apliquei em estoque. Então, estoque vai indicar o débito. E se a gente confirmar aqui, porque é bom fazer e confirmar para a gente ver se a gente está pensando certinho. Se estoque é um ativo e eu falei que ele foi aplicado, que ele foi adquirido, ao debitá-lo, o saldo dele aumenta. Faz sentido? Faz. Por quê? Porque eu estou aumentando o saldo de estoque ao comprar. E estou falando que creditei uma conta do passivo. Quando se credita uma conta do passivo, indicando origem, o saldo do passivo aumenta. Faz sentido? Sim, porque a minha dívida também está aumentando. Então, a resposta da 5 seria débito, lembrando, na hora de responder, sempre o débito em primeiro lugar. Depois é que aparece o crédito, tá? Então, vou debitar estoque, que é uma conta que fica no ativo. Vou creditar fornecedor, que é uma conta que fica no passivo. Ok? Gente, vocês conseguiram compreender de verdade? Quer que repete algum ponto? Alguma lógica que não ficou clara? Na 5. Ficou Ok? claro, ficou claro. Tá ótimo, ótimo. Tá ótimo. Beleza, então. Então, vamos lá. Na 6, aí sim, na 6 pagou esse fornecedor. Comprou 5 e já pagou 2.000. Alguém fez essa e quer responder? Eu botei crédito em bancos e débito em fornecedores. É isso mesmo. Tá certinho. Ele debitou o fornecedor, que está no passivo, e creditou bancos, que está no ativo. Vamos ver qual é o sentido aqui. Pagamento de fornecedor via bancos. Então, aqui está bem claro. Qual foi a aplicação do recurso? O pagamento de um fornecedor. Onde é que fica fornecedor? Fornecedor é uma obrigação a pagar. Obrigações a pagar ficam no passivo. Pronto. Agora, a outra conta. De onde eu tirei esse recurso? Qual que é a origem? De onde eu tirei dinheiro? Foi de bancos. Onde é que fica bancos? Bancos fica no ativo. É um dinheiro, né, que eu tenho. Então, é um ativo. Agora, então, ficou fácil. Se eu sei que eu movimentei fornecedor, que fica no passivo, e bancos, que fica no ativo, então, é só pensar origem e aplicação. Então, onde é que eu apliquei esse recurso? No pagamento de um fornecedor. Por isso que eu estou debitando o fornecedor. Qual que é a origem? De onde eu tirei esse recurso? Eu tirei esse recurso da conta bancos. Eu tirei dinheiro do banco para pagar esse fornecedor. E vamos ver aqui se faz sentido essa explicação. Quando eu debito uma conta do passivo, vamos ver, se debitar, ou seja, indicando que aplicou, aí vai lá, uma conta do passivo, o saldo vai diminuir, verdade. A dívida com o fornecedor, o meu passivo, a minha obrigação a pagar, ela vai diminuir, certinho. E se eu creditar uma conta do ativo, o que vai acontecer? O saldo do ativo vai diminuir. Faz sentido? Sim, porque eu estou retirando, diminuindo o dinheiro que eu tenho, porque eu usei ele para pagar um fornecedor. Ok? Alguma dúvida nessa? Ok. Recebimento de adiantamento de cliente via caixa. Então, vamos lá, gente. Aqui, movimento uma conta mais difícil mesmo. Eu recebi um adiantamento de um cliente. Então, eu não vendi nada para ele, eu nem, às vezes nem tenho um produto. Mas ele me adiantou o dinheiro, porque foi o que foi negociado comercialmente. Então, se eu adiantei o recurso, eu tenho aqui uma situação,
e esse dinheiro eu que recebi. Então, ele entrou no meu caixa, porque eu recebimento, né? Cliente que me pagou. Então, recebimento de adiantamento do meu cliente, e esse adiantamento aconteceu no caixa, tá? O Marco respondeu aqui e o João Vitor também, tá? Vamos lá. Recebimento de adiantamento de cliente via caixa. Uma conta que está bem fácil. Se foi via caixa, se o cliente me pagou em espécie, em dinheiro, entrou no meu caixa. Então, a gente já sabe que uma das contas que foram movimentadas é caixa, e caixa está no ativo. Vamos parar só aqui e pensar, caixa está no ativo. Se o cliente me pagou, o saldo do meu caixa vai aumentar. Se o saldo do meu caixa vai aumentar, é a origem ou a aplicação, ou seja, eu estou tirando ou eu estou colocando dinheiro no caixa? Eu estou aplicando dinheiro no caixa, ou seja, eu estou aumentando o saldo do meu caixa, porque o cliente é que me pagou. Vamos ver. Para aumentar o saldo do caixa, que é uma conta do ativo, eu vou debitar ou eu vou creditar? Ou seja, eu vou aplicar ou eu vou creditar? O que vocês acham aí? Pode responder até no chat ou no áudio. Debitar, isso aí. Então, eu vou debitar caixa, que é uma conta do ativo. Ok? Pronto. Então, se eu já sei que eu vou debitar, a outra conta ficou mais fácil. Isso aí, o Marco falou debitar, a Paloma também. Agora ficou aí a próxima conta, né? Então, eu tenho que creditar uma conta. Que conta é essa? Eu tenho aí É adiantamento. duplicados descontados? Isso, vamos pensar nas opções. Tem contas a receber, eu tenho duplicatas descontadas, e eu posso ter outras contas também. Vamos até conhecer cada uma dessas contas que é importante. Ó, duplicatas a receber é o documento que foi emitido mesmo, né? O documento financeiro que já foi emitido com base numa venda que já foi efetuada. Então, contas a receber é aquela conta que a nota fiscal já foi emitida, já houve a transferência de propriedade. A duplicata descontada, ela vai existir só se já houve a nota fiscal também, a venda. Então, se eu antecipar esse dinheiro e pedir para o banco me pagar antecipadamente, aí eu uso duplicata descontada. Eu desconto essa duplicata com o banco. Aqui, o cliente que me adiantou, então nem cheguei a negociar com o banco, o próprio cliente que me adiantou. Não é adiantamento no sentido que eu peguei a duplicata e fui lá no banco e falei, banco, adianta esse dinheiro para mim. Se fosse isso, aí seria duplicado. Mas é o adiantamento que o próprio cliente antecipou o recurso antes de haver a venda, ok? Então, o cliente é que está me adiantando. Posso achar que ele não é um bom pagador ou ele já tem um histórico de mau pagador e por isso eu não quis vender para ele a prazo, tá? E nem à vista. Esperei ele me pagar primeiro para depois desenvolver o produto. Então, aqui eu estou movimentando uma conta que é adiantamento de clientes mesmo. Adiantamento de clientes. Adiantamento de clientes. Onde é que fica essa conta adiantamento de clientes? Ela vai ficar lá no passivo. Qual que é o sentido disso? O cliente me mandou aí R$ 100. Agora eu tenho uma dívida com ele. Ou seja, eu tenho uma obrigação a pagar para ele. Ou eu devolvo o dinheiro para ele se eu não concluir o meu produto, ou então eu tenho que entregar a mercadoria para ele, tá? Então, eu tenho um ativo aqui, eu tenho um ativo lá no caixa, que o dinheiro entrou, mas, ao mesmo tempo, assumi uma obrigação a pagar, que é ou devolver o dinheiro se ele depositou indevidamente, ou se eu não vou fazer o produto, ou se eu não quero entregar, ou então encaminhar a mercadoria para ele. Então, eu criei uma obrigação que é uma obrigação de dar mesmo, né? De, de entregar a mercadoria para o meu cliente final, tá? Então, eu acredito adiantamento de cliente, que é um passivo. Aqui é mais difícil mesmo, porque é uma conta assim, que você tem que pensar, adiantamento de cliente. Adiantamento é passivo? Sim, porque agora ele me emprestou o dinheiro e agora eu tenho que pagar para ele.
tá? Aí o Bruno está falando, e se eu comprei de forma parcelada? Quer dizer, eu já emiti a nota e agora só está faltando o pagamento. Aí eu iria debitar, seria a espécie das 5. Eu iria debitar, se for compra parcelada, ele adiantou as parcelas. Se ele adiantou as parcelas. Eu acho que eu não entendi muito a pergunta, viu, Bruno? Deixa eu ver se eu entendi aqui. Vou explicar, se não for, você me fala. Se for compra parcelada, por exemplo, se eu comprei e ele adiantou 100 e falta 400 para ele pagar. É isso? Seria tipo isso. Vamos supor que ele teria que pagar, igual você falou, 500, aí ele faz um adiantamento das parcelas. Vamos supor que no vencimento vai ter que pagar 300, aí ele paga 300 antes. Ah, ok. Tá. Se a nota fiscal ainda não tiver sido emitida, vai seguir esse registro da SET, ou seja, débito de adiantamento, débito de caixa ou bancos, crédito de adiantamento. Mas se a nota fiscal foi paga e o fornecedor antecipou a data de pagamento, quer dizer, o boleto vencia lá do dia 28, ele pagou dia 20, aí nesse caso não precisa de falar que teve um adiantamento, não, porque o adiantamento acontece porque não houve a emissão da nota fiscal e entrega da mercadoria. Então, se adianta porque você ainda não transferiu a propriedade do bem. Então, por isso que ele está te adiantando. Você não deu, você não entregou nenhuma mercadoria para ele, mesmo assim ele está te pagando. Mas se ele te entregou e você está só fazendo o pagamento do fornecedor, mesmo que ele pague antes do vencimento, vai ser igual o 6, pagamento de fornecedor via bancos. Seja ele no prazo, seja ele em atraso, ou seja ele antecipado. Ok? Ou seja, debita bancos, debita fornecedor, credita bancos, tá? Ok, então. Alguma dúvida até aqui? Quer que repete algum item? No início parece mais difícil mesmo, mas depois vai se familiarizando com os nomes, com as contas. Essa questão do nome débito e crédito às vezes mais atrapalha do que ajuda mesmo. Por isso que é melhor usar origem e aplicação, né? Débito é aplicação, crédito é origem. Fica mais fácil de compreender. Compra de mercadoria paga à vista no caixa de matéria-prima. E aí, o que vocês lançaram para essa? Vão postando no chat. Compra de mercadoria paga à vista no caixa. É bem próxima da 5. A diferença é que, em vez de ser a prazo, aqui comprou à vista. Crédito em caixa, isso. Crédito em caixa é com certeza. Ok? Só. Então, a primeira questão aqui, compra de mercadoria paga à vista no caixa de matéria-prima. Aí a gente vai pensar, eu comprei mercadoria, vou pagar essa mercadoria à vista no caixa, e isso vai acontecer à vista mesmo. Então, se eu estou pagando isso à vista, eu já sei que eu estou movimentando uma conta. À vista é sempre caixa, né? Ele está mostrando à vista no caixa. Então, estou pagando isso em espécie. Se eu estou pagando isso em espécie, eu vou estar dando entrada ou saída no caixa. Vou estar dando saída. Então, se eu estou dando saída e caixa é um ativo, eu estou fazendo uma aplicação. Eu estou buscando a origem desse recurso. A origem desse recurso é um crédito na conta caixa. Se eu credito um ativo e caixa é ativo, credito um ativo, creditar um ativo e caixa é um ativo, o saldo dele diminui. Por que o meu saldo do ativo está diminuindo? Porque eu estou pagando matéria-prima em espécie. Meu dinheiro realmente está diminuindo. E aí o Thales trouxe. E qual conta eu vou debitar? Estoque, verdade. Então, eu debito estoque, que está no ativo, e credito caixa, que também está no ativo. Por que eu estou debitando caixa? Porque é igual a 5, olha lá. Eu estou comprando uma mercadoria à vista. E essa mercadoria ela é uma matéria-prima.
Então, eu estou debitando matéria-prima, está no estoque. Estoque é uma conta que faz parte do ativo. Ao debitar um ativo, o saldo dele vai aumentar. Ao debitar um ativo, o saldo dele vai aumentar. Por que o saldo dele está aumentando? Porque eu estou comprando mais matéria-prima. E, ao mesmo tempo, se eu pensar em termos de origem e aplicação, estou aplicando origem, estou retirando esse dinheiro do caixa. Para quê? Para aplicar numa compra. Que compra é essa? A aquisição de um estoque. Tá? A 9 e a última, compra de veículo a prazo. O que vocês responderam para essa? A 9. Ah, ok. Não, aqui é no sentido que comprou veículo mesmo por uma empresa normal. Ela não é revendedora de veículos, tá? Boa pergunta. Comprou um veículo, por exemplo, para transporte de mercadoria. Ótimo. Cassiano falou, crédito fornecedor, certinho. Estou pagando a prazo. E débito nas contas a pagar? Ok. Quem mais, gente? Débito de estoque. O que mais? Alguém fez diferente? Crédito fornecedor e débito em contas a pagar, ok. Bom, então aqui a gente tem duas contas, uma compra de veículos e veículo é para pagar a prazo. Então, a prazo está tranquilo. Se eu vou pagar a prazo, fornecedor. Fornecedor por quê? Fornecedor porque eu estou comprando essa mercadoria a prazo. Fornecedor fica no passivo. Então, qual que é a origem desse recurso? Fornecedor, uma conta que está no passivo. O passivo, se eu acredito, o saldo dele aumenta. Em contrapartida, eu estou comprando veículo. Vamos até ver se nos exercícios anteriores. Aqui. Lembra, defina-se ativo, passivo ou patrimônio líquido. E aqui a gente tinha algumas continhas, sendo, por exemplo, uma delas máquinas e equipamentos, e falamos de um grupo que chama imobilizado. Lembra? O que é imobilizado? Imobilizado é aquele bem que dura mais de um ano, que tem vida útil superior a 1.200, e que ele vai sofrer o desgaste natural pelo uso ou pelo tempo. Lembra dele? Mobilizado dura mais que um ano, valor superior a 1.200. E aí um deles, uma das formas de imobilizado, informa se será ou não considerado como imobilizado. Nota, quando não informado, considerar a vida útil superior a um ano, valor que mais que 1.200. Aí letra B, veículos. Então aqui lá, vocês responderam veículos, é um imobilizado e sofre até depreciação. Então, essa continha mesmo que a gente vai estar debitando. O que foi comprado? Foi comprado veículos. Então, a gente vai debitar veículos ou veículos, né, que fica no grupo imobilizado, que faz parte do ativo. Porque eu posso debitar estoques, por exemplo, eu vou debitar estoque, por exemplo, se fosse a Localiza, que a Localiza ela compra para revender. Então, todo veículo que ela compra está no estoque, que é o estoque de mercadoria, cuja expectativa é a venda o mais rápido possível do produto. Isso, a parte de revenda, né? Agora, se for a Localiza, na parte de locação dos bens, dos veículos dela em si, também, se for os veículos para locação, vai ser veículos imobilizados ativos. Por quê? Porque ela tem esses veículos para a atividade dela, e a atividade dela
é obter benefício econômico com base nesses bens, tá? O que fica no imobilizado? No imobilizado vão ficar os bens utilizados para a finalidade da empresa. Então, se eu estou falando que é uma empresa de revenda de veículos, com certeza é estoque. Se eu estou falando de um veículo já usado e que vai ser destinado para a venda, também vai ser estoques, porque o objetivo é a venda. Agora, se o objetivo é a utilização na atividade da empresa, então esse veículo vai ser imobilizado, tá? Por quê? Porque é como uma máquina para produção, é como um computador que é utilizado no escritório para emissão de nota fiscal. Então, veículos imobilizados no ativo. E vou acreditar fornecedor que fica no passivo, considerando que eu comprei veículo para pagamento a prazo. Ok? Alguma dúvida até aqui? Algo que não ficou claro? Não? Eu vou, então, passar alguns slides, porque mais ou menos eu acho que a dificuldade de vocês está aqui, ó, em localizar que conta é essa, onde que ela fica no balanço e que contas existem no balanço. Então, depois eu avanço e depois eu volto para o outro, porque isso vai ajudar vocês a ilustrar, visualizar isso melhor, porque às vezes, não conhecendo as opções que existem no ativo e como elas são organizadas, fica mais difícil de compreender. Então, vamos lá. Lá no ativo, que contas eu tenho? Eu tenho no ativo uma conta caixa, eu tenho no ativo uma conta bancos, eu tenho no ativo um crédito de adiantamento, mas adiantamento que eu fiz. Ou seja, por exemplo, adiantamento para fornecedor. Então, os adiantamentos feitos para os fornecedores, eu tenho um crédito com ele. Ou seja, eu tenho um dinheiro com ele. Em que sentido? Se ele não me entregar a mercadoria, pelo menos o dinheiro ele tem que devolver. Lá no ativo também vai ficar estoques. Que estoque é esse? De matéria-prima, tá? E no ativo eu também tenho imobilizado. Qual tipo de imobilizado no caso desse exercício? Um veículo, tá? Então, no ativo eu tenho os meus bens e direitos, caixa, bancos, adiantamento, matéria-prima e veículos. Aqui eu estou colocando só as contas que a gente movimentou nesse exercício. Eu tenho mais contas do que essa? Sim. Eu tenho contas a receber, se eu já vendi, então vou receber a prazo. Você também vai ter aqui uma conta de máquinas e equipamentos, lá no não circulante, dentro do imobilizado. Uma conta de móveis e utensílios, uma conta de máquinas, uma conta de intangível, que é aquela conta onde está o software, que você não pode pegar nele fisicamente, mas a expectativa é que ele dure também mais que 12 meses. Tá? Então, essas são as contas do ativo movimentadas nesse exercício. Caixa, bancos, adiantamento, matéria-prima e veículos. Está lá no ativo. E no passivo? No passivo nós tivemos fornecedor, quando comprava a prazo, adiantamento, quando o cliente é que me adiantou, e lá no patrimônio líquido, passivo indica o capital de terceiros, né? E o patrimônio líquido indica o capital próprio. Em que sentido? O capital que o próprio investidor colocou dinheiro na empresa. Tirou dinheiro pessoa física e colocou na empresa. E o capital social fica lá no patrimônio líquido, aquele capital social integralizado, ou seja, colocado na empresa. Tá? Então, tentem ilustrar isso. É claro que, por um primeiro momento, é muita informação, mas à medida que for fazendo, vocês vão acostumar que fornecedor, que eu comprei veículo, olha, onde fica veículos? Agora aqui, de maneira mais clara, veículo é uma conta do imobilizado, que faz parte do ativo não circulante, tá? E aí fica mais fácil de haver uma compreensão dessa informação. Vou até abrir aqui um balanço real e vou compartilhar com vocês para ficar mais fácil disso ser ilustrado e depois eu volto aqui. Só um minutinho que eu estou abrindo aqui já, tá?
Aqui, abriu já. Aqui. Aí, aqui acho que agora já deve estar aparecendo para vocês. Aqui eu trouxe, por exemplo, o balanço mais, vou até aumentar ele para não gerar dúvida. O foco aqui nem é o valor em si, tá? Mas a organização. Então, por exemplo, aqui o balanço do Atlético no dia 31 de dezembro de 2020, tá? Os valores aqui estão todos em milhares de reais. Então, quando eu vejo 53.134, na verdade é 53 milhões de reais, 134 mil, tá? Então, se eu estou falando que caixa é 3.477, é 3 milhões 477 mil, tá? Então, aqui vai mostrar, e é esse foco aqui, depois a gente vai detalhar isso melhor, mas aqui é para ter uma noção, até para ter uma ideia de que é esse ativo, de que é esse caixa que a gente está falando. Lembrando, o balanço eu consigo encontrar ele no site de empresas, né, que se está na Bolsa de Valores, isso é facilmente visualizado. Se não está, no site da empresa vai ter essa informação. Se não, aí se eu tenho algum contato, em que sentido? Se eu sou fornecedor, cliente dessa empresa, eu posso solicitar para ela o balanço patrimonial e ela vai me enviar como condição comercial para me entender a situação dessa empresa, tá? Geralmente, as empresas na Bolsa de Valores vão divulgar relatórios trimestrais e as demais empresas vão enviar para você o último balanço do final do ano, tá? Então, aqui o balanço do Atlético, do dia 31 de dezembro de 2020, em milhares de reais. Então, está mostrando posição 31 de 10 de 2020. Qual que é o total de ativos circulantes? Ou seja, de ativos que vão ser, que já é dinheiro, ou que vai, a expectativa é que vire dinheiro nos próximos 12 meses. 53 milhões de reais, 134 mil. Desses 53 milhões que já é dinheiro, que vai se tornar dinheiro, como é que ele está dividido? Bom, o Atlético finalizou o ano tendo de caixa, ou seja, de dinheiro em espécie e equivalente de caixa, que é um grupão mais fechado, que vai significar bancos e aplicações financeiras também. Ou seja, uma reunião de contas. Então, aqui tem caixa, tem banco e tem aplicação financeira na conta, que é um grupo, porque no relatório divulgado a coisa está mais fechadinha, tá? 3.477 mil. Então, se hoje precisar de pagar uma dívida, né, hoje, assim, se no dia 31 do 10 precisar de pagar uma dívida, o Atlético acabou o ano com 3 milhões de reais. Ao transferir jogadores, ele espera receber 410 mil reais, tá? Aqui ele não apresenta centavos, porque às vezes o centavo é irrelevante. Pode ser que aqui seja 410, 100 mil e 88 centavos, mas por uma questão de irrelevância dos centavos para análise, ele está apresentando tudo dividido mesmo, né? E já arredondado. Então, em contas a receber das transferências de jogadores, falta receber 410 mil reais no dia 31 de 12 de 2020. Por quê? Porque no dia 31 de 12 de 2020, se fosse lá e falasse quanto já recebeu, tanto, então falta receber quanto? Aí vai mostrar que falta receber 410 mil. Outras contas a receber
que o Atlético tem, 16 milhões de reais 618 mil. Isso aqui é uma informação relevante, por quê? Porque isso está no ativo circulante. O que significa isso? É um recurso que vai ser adquirido, que vai ser obtido, mas isso, a expectativa é que esse dinheiro chegue até 31/12/2021. Ah, por quê, Gustavo? Porque esse balanço é de 31/12/2020 e o ativo representa o que vai receber nos próximos 12 meses, o ativo circulante. Então, 16.618, a expectativa é receber esse recurso até 31/12/2021. 16.618, 16 milhões, é todo o dinheiro que o Atlético vai receber ao longo de 2021? Não. Aqui é o que o Atlético já tinha a receber nesse dia. Pode ser que em fevereiro tenha alguma operação comercial nova para vencer dentro do próprio ano de 2021. Mas não tem como ela figurar aqui, porque essa operação aconteceu depois de 31/12/2020. Então, aqui não significa todo o dinheiro que o Atlético vai receber em 2021? Não. A expectativa é de 16.618 ser recebido, mas, para além disso, vão acontecer operações depois do dia 31/12/2020 e que podem aparecer, mas que não tinha como saber no dia 31/12 que alguma outra operação comercial iria ocorrer. Se a gente sair do Atlético e pensar numa empresa, 16.618 seriam todas as vendas que ela fez até 31/12/2020, mas que ainda não recebeu, seja porque está em atraso, ou seja porque não venceu ainda, tá? E dali para frente, chegou dia 2 de janeiro, ela já vendeu, começou a vender os produtos e emitir nota fiscal. Então, esse saldo vai aumentar. E, ao mesmo tempo, dia 2, alguns clientes já pagaram, então esse saldo vai diminuir. Por isso que o balanço é um retrato, indica a posição da empresa naquele dia, que é o dia 31/12/2020. No dia 31/12, pegando tudo que foi pago e tudo que faltava para receber, mais de notas emitidas, 16.618, tá? O Atlético adiantou para fornecedor, para funcionário, seja o que for, 2 milhões, aqui tá, não, é 1.650.000. De que é isso? A gente não sabe, porque, tá vendo? Tem um campinho nota aí. Então, na caixa tem uma nota 6, no contas a receber tem uma nota 7, numa nota 8, no contas a receber de transferências de jogadores tem uma nota 7, que é uma nota, uma observação, uma nota explicativa. E essa nota, depois a gente vai ver também, vai falar, olha, como é que é detalhado? Que jogador é esse que está para receber 410 mil? Mas para adiantamento não fizeram uma nota, então a gente não vai saber por que tem esse adiantamento. Uma nota é uma observação para melhor compreensão não só do número, mas da situação em si. Contas a receber na transferência de jogadores. Quais jogadores? Por quê? Isso vai estar depois numa forma de um texto ou de um quadro falando nota 7. E aí vai detalhar para melhor compreensão dessa situação. Estoques que o Atlético tem e produtos no almoxarifado. 2.631.000. Despesas antecipadas, alguma coisa aí que o Atlético pagou, mas que era de exercício seguinte. E o que é isso? Aí tem que ler a nota 2. 28 milhões. Bem assustador isso aqui, mas tem que entender. E por aí vai, tá? Aqui é o foco, para não complicar, porque para compreender em detalhes a gente precisa de avançar mais. O meu objetivo aqui é só vocês visualizarem melhor onde é que fica o caixa, onde é que fica esse adiantamento, para conseguir começar a entender que informação é essa, o que significa esse debitar ou creditar no ativo, tá? Aqui no não circulante, olha, é o dinheiro que o Atlético mais tem recursos, né? 1.321.873.000. Então, é muito, muito recurso mesmo. Vamos ver onde é que a gente tem, como é que esse dinheiro está organizado. Lembrando, o que é o não circulante? É o ativo, o bem ou direito, mas que o recebimento dele vai acontecer depois de 12 meses.
Então, se esse balanço é de 31/12/2020, vai acontecer depois de 31/12/2021, ou seja, a partir de 1º de janeiro de 2022, tá? Então, tem contas a receber de 1º de janeiro de 2022 para frente. Quanto é? 29.638.000. E vai ter contas a receber nas transferências de jogadores? Não. Toda a transferência, a expectativa é desse dinheiro entrar em 2021. Por quê? Porque lá o saldo está tracinho, está zero. Além disso, está no não circulante aquele dinheiro que não se tem precisão de quando vai ser resolvido, ou então está aguardando, é um bem que a empresa não pretende desfazer nos próximos 12 meses. Então, o Atlético tem de depósitos judiciais em discussão 406.785.000. É muito, muito dinheiro, realmente. Participações societárias, tem aí também o recurso. Tem algumas propriedades para investimento, que pode ser terrenos que ele compra, o que ele tem e que estão em valorização. Tem imobilizado. Então, os veículos da empresa, eles também vão estar indicados aqui, tá? E o intangível, que é um software, uma marca, também vai aparecer. O objetivo aqui nem é detalhar muito, mas só localizar. Nesse último exemplo aqui, onde é que fica veículos? Veículos fica lá no imobilizado, na parte do não circulante. Então, com isso, o Atlético fechou o ano com 1.375.007. Porém, não se engane, boa parte desse dinheiro, se precisar de liquidez, o Atlético não tem, porque muito está no não circulante. O que ele tem mesmo? 53.134, tá? Vamos ver como é que está o passivo circulante. O ideal é que esteja menor que 53.134. Se tiver, significa que com o recurso que ele tem, está mais ou menos controlado com as dívidas no próximo ano, em 2021, que ele já sabia em 31/12/2020. Então, vamos ver? 53.134 é o ativo circulante. E o que ele tem para pagar? Ele já tem para pagar 608.202. Por isso que diz sempre que os times eles estão extremamente devedores. Então, se a gente olhar contas a pagar na transferência de jogador, é a principal conta do Atlético, 355. E a outra conta é empréstimos e financiamentos. Então, ele tem duas dívidas aí bem sufocantes. Um é pagar os jogadores que ele comprou, porém, como vocês estão notando, a grande pergunta parece que não está em equilíbrio, né? Aliás, parece não, está bem desequilibrado o que ele tem para receber nos próximos 12 meses com o que ele tem para pagar ao longo de 2021, já assumido até 31/12/2020. Que ao longo do ano vão surgir novas dívidas e novos dinheiros entrando, tá? Então, tem duas contas aí que são as mais pesadas, empréstimos e também contas a pagar de jogadores. Lembra do adiantamento de cliente que a gente acabou de falar? Olha ele aí no passivo circulante. Um adiantamento recebido. Então, alguém passou esse recurso para o Atlético. Quem? Aí a gente tem que ver lá na nota 20, porque aqui só vai mostrar o saldo para a gente, tá? Então, até que fornecedores, tributos, obrigações trabalhistas e sociais, não está tão exagerado. Embora, se a gente pensar obrigações trabalhistas e sociais, 43, e tudo que o Atlético tem é 53, então praticamente tudo que ele tem já paga só jogador e não consegue pagar fornecedor, não consegue pagar tributos. O que dirá os empréstimos e financiamentos, o que dirá contas a pagar. Aí a grande pergunta, como é que o Atlético faz? Muitas vezes ele não faz, ele não paga. Ou ele vai pegando empréstimo, ou ele espera ali algum benefício do governo para parcelar tributo.
E aí a gente teve, né, a gente está tendo aí esse ano uma novidade que é permitir que os clubes, né, eles possam abrir o capital, né, eles possam estar ali na Bolsa de Valores. Por quê? Porque senão eles vão à falência mesmo, né? Já foram, né? É só uma questão de decretar mesmo. Porque a maioria deles, isso eu estou falando de Atlético, se a gente olhar o Cruzeiro, tem essas questões dos escândalos que saíram ano passado, então não dá para ter tanta confiabilidade no relatório, porque, né, não sabe mesmo qual era o número, tudo está em processo de investigação. Mas para 2022 em diante, o Atlético vai ficar melhor? Bom, parece que não, porque continua com empréstimos e financiamentos. Olha aí, 156 só em 2021, 379 depois. Tem tributos e contribuições sociais a recolher que ele não pagou no prazo. E aí ele parcelou com o governo. E vai pagar nos próximos anos, que são 273. Então, além de ter que pagar o do próprio ano, ele ainda tem uma dívida de 273 dos anos anteriores. Então, uma dívida gigante. Provisões para contingências, né? Se não bastasse aquele depósito judicial que está lá em cima, o Atlético ainda espera ter mais problema judicial, muito provável dele perder. Então já está até provisionando aí essa situação. Empréstimos e financiamentos também, tributos que não pagam, tem fornecedor aí para pagar já em 2022, aí você pensa, você está em 2020 e ele já tem fornecedor para pagar em 2022, sendo que nem começou 2021. Professor, mas você estava comentando aí essa questão dos tributos. Teve um programa que o governo fez, do Profut, que eles tiraram 60% da dívida e parcelaram o resto. Isso. Aí você pensa, só mesmo retirando, ainda assim tem essa dívida gigante, né? Que é aquilo mesmo do governo tentar perdoar, tentar ajudar, mas ainda assim a dívida aí é grande. Tem esse programa mesmo, que chama Profut. Ou seja, pensa, você tem o Profut, você tem, ou seja, para beneficiar os pagamentos, né? Para beneficiar no sentido de perdoar mesmo a dívida que eles não iam conseguir pagar, permitido Sim. empréstimo e financiamento, e mesmo assim vocês estão vendo que a coisa tá difícil, né, para os clubes. E aí a grande questão é como é que está tão difícil, gente, se tem esses programas de torcedor, né, de programas mesmo, você vai lá e é torcedor fiel, você tem direito a alguns jogos e tal, mas mesmo assim, a grande pergunta, e por isso esse escândalo no Cruzeiro, que é falar, ué, mas para onde esse dinheiro está indo? Se o dinheiro entra e no final das contas, fornecedor e empréstimo nunca é pago, se a gente olhar nos anos anteriores, a coisa não muda assim tanto, ó. Tá vendo? Aqui, ó, vamos ver 2019 para 2020. Empréstimos e financiamentos. Acabou 2019 com 160, começou 2019 com 196, tá vendo? 1º de janeiro de 2019. Isso para pagar depois de 12 meses. Chegou o final de 2019, foi muito bem. Pagou 166.906, então a dívida deu uma diminuída. Porém, chegou 2020, final de 2020 pagou 379. Aí pode pensar assim, isso tem um impacto mesmo, porque não teve jogo ao longo de 2020. Então os recursos, né, diminuíram, alguns torcedores puderam, né, sair desses programas de fidelidade, né, de jogador, de torcedor, e aí realmente pode ser que isso tenha influenciado. Aí a gente tem que ler a nota 15 para a gente entender. Então, mas a gente vê, a coisa está ruim, piorou muito, ó, 166 para 379. Fornecedor não, empréstimos e financiamento de curto prazo, 144 para 156. Jogador, final de 2019, devia 170. Olha o tanto que subiu, 355. Então, a coisa foi de mal a pior de 2019 para 2020. E lá no patrimônio líquido, ó, tem o capital social, mas como a princípio o Atlético não visa lucro, em vez de chamar de capital social, ele optou por chamar de patrimônio social. Começou com 15.
e teve um déficit acumulado. Desde quando o Atlético surgiu até hoje, se somar todos os lucros, né, e prejuízos, mas como ele não tem fins lucrativos, chama de superávit e déficit, ao longo do período, o clube só ficou mesmo negativo. Isso considerando desde a abertura até o dia 31 de 12 de 2020. Tá? Mas aqui o objetivo nem é entender muito profundo, porque a gente vai pouco a pouco para a gente chegar no nível de compreensão maior. O interessante aqui é só visualizar para não ficar conceitual essas continhas que a gente falou. Então, a gente falou de caixa, ó, caixa está aqui, ó, no início do balanço, ativo circulante é um bem, bancos está aqui junto, né? Caixa é equivalente de caixa, junta tudo num grupinho. Estoque, comprou estoque de matéria-prima, o estoque fica no ativo circulante, estoque. Depois, lá no não circulante, comprou veículo, veículo é imobilizado, fica no não circulante. No passivo, a gente movimentou fornecedor, uma conta de uma obrigação a pagar, passivo circulante. No não circulante, a gente não movimentou nada. No circulante também a gente movimentou o adiantamento recebido. O adiantamento recebido está lá no passivo circulante. E o patrimônio líquido está aqui no capital social, indicando que o dinheiro entrou. Tá? E tudo isso vai ser melhor compreendido com notas explicativas, porque aqui para a gente ficou fácil, porque tem um fato. Mas se a gente vê só o número, a gente não entende se a gente entender o fato que está por trás. Aí, para cada continha aqui tem um número, que é uma nota explicativa para depois ler e melhor compreender os relatórios. Tá? Aqui é só para ilustrar mesmo, para começar a materializar e familiarizar com o relatório. Tá? Deixa eu cancelar aqui. Aí, mais de um ano. Ok, aí o João, enquanto eu estava explicando, falou, mas o Atlético não tem caixa ou patrimônio para suprir as dívidas. A gente vê que ele não tem muito não, viu? Porque a gente está vendo aqui que a gente tem no caixa só 3, muito pouquinho. Vai entrar de contas a receber só 16, muito pouco também. A não ser que agora, né? Agora, sim, a gente nem sabe se voltou ao estádio ou se não vai voltar, porque não, né, essa semana teve a volta, mas agora está em discussão se vai voltar mesmo. Se isso vai melhorar a bilheteria, aí o clube melhora um pouco, porque, como vocês notaram, o Covid-19 impactou todos os segmentos, inclusive, né, os clubes aí, que deu uma piorada muito grande nos valores a receber. E, assim, essa questão do Atlético, o Thales comentou, o Atlético está ruim, como é que está o Cruzeiro, né? Tá pior ainda, com certeza, infelizmente. Em que sentido? Né? Porque, na verdade, o demonstrativo dele já é muito pesado e não dá para ter muita confiabilidade. Por quê? Porque está aí em discussão judicial mesmo, se não tinha fraude no Cruzeiro, né? Que contas para serem pagas. Ok? Alguém quer falar? Não? Ok. O Marco Túlio falou, para não deixar triste, hoje é dia de jogo, mas, assim, a boa notícia, entre aspas, Marco Túlio, é que se você pegar o balanço da maioria dos clubes, exceto Chapecoense, por quê? Porque a Chapecoense, quando teve a questão lá da queda do avião, ela recebeu jogadores que foram doados, né, que foram emprestados, ela recebeu apoio mesmo de doação, então ela conseguiu, por um tempo, gerar mais caixa do que a maioria dos clubes, porque ela tinha jogador e não precisava de pagar por ele. Então ela está numa situação melhor. Mas a maioria dos clubes estão assim. O João Vitor até falou, Santos também está muito ruim, e assim sucessivamente. O Thales comentou dos estádios. O que significaria ele? Por exemplo, tem os programas, né, de torcedor fiel, tanto do Cruzeiro e do Atlético. E aí aqui ficaria em contas a receber, que é o dinheiro ali desses programas de fidelização de torcedor, que eles pagam e faz parte mesmo ali do clube, né? E tem uma mensalidade. Então, elas apareceriam em contas a receber o valor devido desse programa, para falar, olha, gente, a gente pode contar com esse dinheiro aí
para o período, porque a pessoa se fidelizou. Então, a gente tem esse dinheiro de receber, esse direito de receber esse recurso, tá? Então, vai ficar em contas a receber o dinheiro que está por vir em decorrência de programas de fidelidade mesmo. Como os jogos fecharam, vocês viram que isso teve um impacto direto nos demonstrativos. Mas, assim, nem desanima quem é atleticano, né? Se o Atlético está horrível. Não. Os clubes, como um todo, eles ficaram aí numa situação complicada ao longo do tempo. E por isso que até se fala... em programas do tipo de benefício tributário, né, e tal. Mas não se pode esquecer que isso não veio do nada, tá? Porque está em investigação essa questão de os clubes não têm fins lucrativos, né? Porém, muitas vezes ele é utilizado com essa finalidade, ou seja, são esses escândalos que a gente está vendo de superfaturamento no Cruzeiro, por exemplo, e que, de fato, reflete mesmo nos seus demonstrativos, tá? Professor, no exterior tem clubes que são SA, aí entraria na modalidade diferente, né? Que aí já torna lucrativo, né? Exatamente, é isso que está em discussão aqui no Brasil, de permitir com que esses clubes também abram o seu capital para, em vez de aparecer lá superávit ou déficit, aparecer lucro, porque aí isso é a única forma mesmo de salvar os clubes, tá? Aqui está falando, Thales, sobre o estádio, né? Como é que ficaria? Se for propriedades, se for controle de um clube, seja Atlético ou Cruzeiro, aí apareceria lá no imobilizado, em imóveis de uso. Se não, aí seria outro ponto, tá? Isso, Marco, tu está falando, lá no exterior tem fair play financeiro, né? E tem outros detalhes. É isso mesmo. Aqui está tentando abrir o capital para tentar tirar eles do sufoco face ao fato de ficarem aí tantos anos sem recursos, sem dinheiro, tá? Mas isso é uma situação dos clubes como um todo. Se você olhar historicamente, eu sempre utilizo os demonstrativos de Cruzeiro e Atlético, né, ao longo das disciplinas, mas todo ano que eu pego, aí a gente dá uma olhada, sempre está pior do que o ano anterior. Então, quando eu estou em 2021 e mostro para vocês, está pior do que eu mostrei para meus alunos em 2020, que está pior do que eu mostrei em 2019, que está pior do que 2018, 2017, eu leciono. Tem mais de 10 anos. Cada ano que eu peguei, não teve um ano que falou assim, não, esse ano ficou melhor. Não. Cada ano só ficou pior, 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 pior. E não sai desse cenário, infelizmente, tá? Mas aqui o objetivo mesmo foi para vocês terem uma visualização, para não ficar muito conceitual. O que é esse ativo, o que é esse passivo, de onde que saíram esses valores, tá? E a coisa tá muito ruim, sempre foi muito ruim para os clubes, tá? Para vocês terem uma ideia, lá no início, quando surgiram os clubes de futebol, sabe essa expressão que a gente fala, fazer uma vaquinha? Vem de jogos de futebol. Por quê? Porque os jogadores não recebiam nada, e aí os clubes precisavam de ter algum dinheiro. E aí os torcedores, para incentivar os jogadores a ganhar, eles faziam um prêmio que nem jogo do bicho mesmo, de juntar dinheiro, e aí se você estava nos jogos iniciais, você recebia um dinheiro menor que tinha referência ao bicho do jogo do bicho, que era um valor menor. E se você chegasse à final, a vaquinha, o dinheiro era tão grande que equivalia à vaca no jogo do bicho. E aí por isso que se faz fazer uma vaquinha. Fazer uma vaquinha é juntar o máximo de dinheiro possível para incentivar o clube que ganhasse a receber aquela vaquinha, né? Aquele recurso juntado. E chamava de vaca para fazer uma referência ao jogo do bicho. Quanto menor fosse o jogo, menor seria o montante arrecadado. Se o jogador chegasse na final, ele receberia maior recurso. Isso pegou de tal maneira que até hoje as pessoas ainda não falam, né? Fazer uma vaquinha, que na verdade é juntar recursos, e isso veio dos jogos de futebol lá no início, porque ninguém, né, não tinha esse incentivo, não era essa coisa hoje de jogador ganhar milhões
de reais por mês, tá? Isso também, lembrando que é de clubes nacionais. Como o Marco falou, lá fora a legislação é diferente aí, né? Por isso que os clubes conseguem pagar assim, milhões de reais para os seus jogadores, tá? Então, assim, no exercício aqui de hoje, o objetivo foi esse, entender o que é capital, viram lá no balanço, está lá no finalzinho, no patrimônio, o banco está lá no início, que tem uma conta chamada veículos, que fica um não circulante, tá? Agora, alguma dúvida no 11? Quer que volte em algum ponto? Não? Ok. Agora, feito o lançamento contábil, a gente precisa de saber qual que é o saldo. Porque lembra lá no balanço do Atlético? Cada conta tinha um saldo. Se você ler aqui, numa análise rápida, né, se eu falar em um segundo, qual que é o saldo de banco, de caixa, você não vai saber. Então, a gente precisa de organizar esses registros contábeis para a gente chegar ao saldo final de cada uma dessas contas, tá? E como é que a gente organiza esses saldos? Primeiro, antes da gente seguir, você, enquanto administrador, onde é que eu vou aplicar, onde é que eu vou utilizar isso? O plano de ensino pede só para você ter uma noção de como é a elaboração disso, para você entender que quando você pega aquele balanço lá, igual o PMI do Atlético, não é o contador que chega e aponta lá. Quanto tem caixa? Ah, conta aí, tanto. E soma e coloca. Não. Cada uma das operações de pagamento e de recebimento, elas vão ser registradas no sistema, que vai abrir um campinho débito, vai abrir outro campinho crédito, e o valor para ser digitado, e aí sim a pessoa vai conseguir fazer o registro, e no final do período de fazer todos esses lançamentos, vai se chegar em um saldo. Esse saldo vai ser conferido em que sentido? Está falando que tem 10 milhões em bancos. Pega o extrato. Tem 10 milhões em bancos mesmo? Tem. Então, ok. Não, tem 9. Espera aí, tem lançamento errado aí. Volta, vê onde que lançou errado. Lançou errado como? Creditou o que era para debitar, debitou na conta errada, e aí volta, verifica onde errou, corrige, e aí confere. Não, o saldo agora está batendo com a realidade. Aí sim, esse valor, né, alimenta o balanço patrimonial. Então, aqueles números do balanço, eles não são implantados, eles não chegam lá e digita. Eles são resultado de uma contabilização contínua de débitos e créditos ao longo do mês. Por isso que o plano de ensino pede só para vocês terem uma noção de como é feito esse registro, para vocês entenderem como é que se chega naquele saldo, como é que se chega nesse débito e nesse crédito, tá? E aí, ok, onde é que o que eu posso fazer com isso? Então, primeiro, tenho conhecimento que aquele saldo não é implantado, que ele é decorrente das operações de débito e crédito lançados na contabilidade no dia a dia, lembrando que muitas delas, né, vão ser automatizadas, porque pensa uma empresa do tipo Fiat, tipo Carrefour, não teria como ela ficar lá lançando um por um. Então, quando você já vai lá no caixa e já tira o cupom fiscal, já é feito automaticamente o lançamento contábil daquela vez, né? Reconhecendo contas a receber, se é a prazo ou se foi pago, já entrando dinheiro em caixa para realmente haver aquela entrada do recurso. E além disso, né, na sua empresa, no seu dia a dia, isso aqui depois, todos esses lançamentos contábeis vão ser gerados um livro, hoje ele é digital, e você tem acesso a toda a movimentação financeira. E onde isso vai ser útil no meu dia a dia? Eu já tive casos, por exemplo, da empresa ter batido o carro, ter encaminhado ele para a seguradora, assinado lá o documento de transferência, e 15 anos depois chegou uma demanda judicial falando que o carro tinha multas de trânsito e tinha IPVA em atraso, DPVAT, e que o governo federal, o governo estadual estava cobrando esses tributos em atraso, só que o carro tinha batido, tinha feito transferência. Só que pensa, 15 anos atrás, como é que saberia que carro é esse? As pessoas que trabalhavam na empresa muitas delas já não eram aquelas que estavam na época. E aí, o que foi útil? Como é que conseguiu descobrir? Foi lá nesses lançamentos contábeis e tinha, né?
a baixa do veículo, placa número tal, com base na nota fiscal número tal. Aí, pronto, já soube, né? A transferência aconteceu no dia tal com base na nota número tal. E aí, por sorte, né, tinha, a partir dessa nota, tinha o canhoto assinado e carimbado pela própria seguradora, de que aquela transferência, de que a nota fiscal foi recebida. Aí, com isso, pôde entrar com o processo judicial, sabendo qual era a nota e com o canhoto assinado, para falar que houve aquela transferência, porque, né, houve e a seguradora não fez, e o governo foi cobrando IPVA ao longo do tempo, e depois a seguradora falou que não sabia de nada, porque tinha 15 anos. Se não tivesse esse registro, qual seria o outro trabalho? Um trabalho gigantesco de ficar olhando nota por nota no arquivo e tentar achar que nota seria essa. Já tendo o registro contado, ficou mais fácil, porque pegou o livro, digitou o veículo e tentou achar a movimentação, ou seguradora, e tentou achar e achou rapidinho, assim, meia hora já achou. Porque esses livros depois é um livro único. Todos esses lançamentos contados vão virar um livro único por ano. Então era só abrir o ano no computador e pedir editar, localizar e tentar achar todas as operações com o nome veículo, por exemplo. Tá? E isso que vocês vão utilizar no dia a dia. Ter um registro histórico, às vezes de 20, 30 anos da empresa, porque situações podem ocorrer que você nem imaginava, tipo essa de venda de veículo, e que o livro vai estar lá disponível para consultar. Esse livro, ele chama como? Chama livro diário. Ele tem as operações do dia a dia e vai mostrar cada um desses débitos e créditos que eu falei. E vai mostrar mesmo o histórico de toda a empresa. E facilita porque ele tem a organização de tudo. Caixa, bancos, fornecedor, tudo. Qualquer coisa que você quiser vai estar nesse registro. Porém, como vocês viram, né, a gente aqui só debita e credita, debita e credita. A gente não chega a falar qual é o saldo final. E aí, esse registro contábil alimenta outro livro que chama livro razão. E no livro razão é o que vai aparecer o saldo de cada conta. Então, se você, enquanto administrador, quer saber, mas por que eu estou devendo tanto para esse fornecedor? Você nem precisa de pedir por contas a pagar. Lá na contabilidade já tem essa informação. Se você quiser saber, mas como é que chegou nesse saldo de estoque? Lá no Contas a Receber tem todas as compras de matéria-prima. Peraí, veículos, esse valor, eu não tenho esse total de veículos. Lá no livro Razão, vão aparecer todos os veículos que foram comprados. Se você vendeu, também vai ter esse histórico, para você entender qual é o saldo final, tá? Então, para cada uma das operações, para cada uma das contas que a gente movimentou, depois vai aparecer um livro Razão, uma página no livro Razão totalizando o saldo naquele período. E como é que isso é feito? Isso aqui vai ser feito apurando o saldo de cada uma das contas, tá? E aí parece difícil, mas não. Aqui é bem simples mesmo. Então aqui é o razão para fins didáticos, ou seja, no ensino superior a gente chama de razonete. Por quê? Porque só faz a parte do saldo mesmo. Na prática, o razão também teria a data, o histórico da operação, o número da nota fiscal, mas aqui não fica delongando tanto. Então, no ensino superior, só como o objetivo é só entender o saldo, o que é feito é o razonete. E esse razonete, ele vai ter um para cada conta. Então, na conta caixa, ele vai ter um razonete só para ele. Depois vai ter um razonete só para a conta bancos, outro razonete só para capital social. Por quê? Qual é o objetivo? O objetivo final é apurar o saldo dessa conta no final do período. Por quê? Porque é esse saldo que depois vai ser transferido para o balanço patrimonial, tá? Lembrando, do lado esquerdo vai aparecer tudo aquilo que você lançou como débito nessa conta. Do lado direito vai aparecer tudo aquilo que você lançou como crédito nessa conta. Então, por exemplo, se eu falar que em uma operação eu debitei 1.500, debitei 500, debitei 300, significa que debitou, lembra? É a aplicação. Entrou R$ 2.300 no caixa. Desses 2.300, saiu 1.000 e saiu 500.
Então, pagou R$ 1.500, porque o crédito indica origem. Então, saiu R$ 1.500. 2.300 menos 1.500, o saldo final do caixa é R$ 800. O que vai aparecer no balanço desse período? 800. Você, enquanto administrador, fala, mas por que R$ 800 no caixa? Aí você pega o livro Razão, aqui a gente simplifica ele só no T, só no razonete, que é a movimentação do saldo, e aí apareceria 1.500, aí teria o histórico. Dia 28/6, histórico. Pagamento de cliente, nota fiscal 8020, cliente tal. Você sabe, sim, aquele cliente me pagou à vista mesmo. Esse cliente aqui, R$ 300 pagou à vista, nem sabia. Então, você teria toda essa movimentação. Então, a utilidade disso no seu dia a dia enquanto administrador verifiquei o balanço. Por que chegou nessa conta? Por que chegou nesse saldo? Você tem um razonete para detalhar. E lembrando, isso para a vida toda. Você tem uma empresa há 50 anos e quiser saber, não, lá 40 anos atrás tinha uma situação dessa. Aí você olha lá, há 40 anos atrás vai ter o razonete de todo o período, tá? Para fins de histórico mesmo, ali na empresa, tá? Vamos fazer os primeiros juntos. Eu vou até abrir o Excel aqui para ficar fácil de ser compreendido como essa operação é feita, tá? Vou abrir aqui o Excel. Vou compartilhar ele com vocês. Lembrando que essa é a parte mais difícil da disciplina, então é muita informação técnica e muita informação nova, mas é só porque é o primeiro contato. Depois a coisa fica mais tranquila, tá? Vamos só voltar aqui, para lembrar no exercício. No primeiro exercício, letra A, teve integralização de capital via bancos. Vou fazer 2 com vocês e depois a gente continua. Integralização de capital social via bancos. Então, lembra? Olha, confere com o exercício, vocês anotaram certinho. Debitou bancos, creditou capital social no valor de 50 mil. Aqui eu só estou voltando no que eu falei para deixar o histórico no chat, e depois vai compartilhar o Excel, a gente não vai conseguir ver o exercício. E no exercício 2, ok? Integralização de capital via dinheiro em espécie. Então, debitou caixa e creditou capital social. Quanto? R$ 10.000. Ok? Então, estou deixando aí o histórico. Confiram se foi isso mesmo que vocês anotaram. Não é algo novo. É só porque depois eu vou compartilhar o Excel e depois não vai aparecer o exercício. Vou compartilhar ele aqui. Ó. Agora aqui, ó, aqui está o razonete. Então, eu sei quais razonetes eu vou movimentar aqui. Bancos, capital social e caixa. Então, vou precisar de 3 razonetes. Um para cada conta que foi movimentada. Bancos, capital social e caixa. Ok? Então, o primeiro é fazer os razonetes. Lembrando, do lado esquerdo vão ter os débitos. Do lado direito vão ter os créditos dessa conta. E assim sucessivamente. Que o objetivo é só chegar no saldo, tá? Então, no primeiro aqui, primeiro lançamento, debitou o banco R$ 50.000. Olha aí no chat. Debitou o banco R$ 50.000. Então, é só pegar os R$ 50.000 e lançar no lado do débito, tá? Da mesma maneira, creditou capital social 50 mil. É só ir lá na conta capital social, o lado esquerdo é crédito, e lançar R$ 50.000. Depois, nesse momento, a gente sabe que o banco tem R$ 50.000 de dinheiro
e o capital social tem 50 mil. Então, todo lançamento que eu fizer a débito, o total dos meus débitos tem que bater com o total dos créditos. Tá? Então, tudo que eu lanço a débito, se eu lanço 50 mil, depois no crédito também tem que fechar 50 mil. Qual que é o erro comum na prova? O aluno está fazendo rápido e faz isso daqui. Depois, lá na hora de ler o balanço não fecha, porque você lançou 50 a débito e 50 a débito. E como a gente sabe, o lançamento contábil sempre tem que ter débitos e créditos, tá? Igual a gente fez um exercício mesmo. Depois, debitou no 2, tá? Debitou caixa, 10 mil reais. Então, debitou caixa, 10 mil. E, ao mesmo tempo, voltou lá no capital social 10 mil. Eu vou abrir um novo razonete? Não, porque eu já tenho o razonete de capital social. Então, pronto, fechou aqui. Se a gente puxar os totais, a gente teria 50 mil, que foi o saldo final do banco, 10 mil, que foi o saldo final de caixa, e 60 mil, que foi o final de saldo de capital social. Aí aqui está óbvio, mas eu vou fazer só porque no exercício é maior. Eu tenho que confirmar antes de seguir se meus débitos estão batendo com meus créditos. Então, eu tenho débito 50 mais 10 mil, 60 mil. E tenho no meu crédito 60 mil. Então, certinho, débito 60, crédito 60. Então, eu não lancei nada errado, não lancei nada no lugar indevido. Tá? E esse é o razonete. Qual que é o objetivo dele? Apresentar a movimentação de uma conta em uma determinada data. Tá? E nesse sentido, os débitos também têm que bater com os créditos. Onde é que eu vou utilizar isso enquanto um administrador? Né? Quero saber a movimentação de qualquer coisa, em vez de ficar pedindo 1000 relatórios, eu olho no próprio histórico. Eu pego o extrato do banco e vejo. Lembra? O extrato do banco, às vezes, aparece TED do dia, pagamento de funcionário. O razão, ele vai aparecer aquele histórico detalhado da empresa, porque aqui a gente só está puxando o valor, mas o lado de 50 mil falaria capital social do sócio fulano de tal. E aí você saberia quem é que integralizou esse recurso. Então, é um histórico voltado para a sua empresa. Tá? Se eu tivesse feito uma transferência, né, de R$ 500, tirando do caixa e colocando no banco, aí eu teria, isso é hipotético, tá? 5 mil, por exemplo, saindo do caixa, 5 mil entrando no banco. Então, meu banco aumentaria para 55. E aí, meu saldo final aqui, como tem lançamento dos dois lados, eu vou ter que pegar o saldo maior menos o saldo menor e colocar que ficou 5 mil. Nesse sentido aqui, eu teria débitos 55 mil no caixa, mais 5 mil, 55 em banco, 5 em caixa, 60 mil. Fechou da mesma maneira. Por isso que ninguém até hoje nunca pensou em nada melhor, ou se pensou nem se alterou, porque esse é o método aquele de partidas dobradas, de Luca Pacioli, para que todo lançamento a débito feche a crédito e tenha essa harmonização, esse equilíbrio. E nele é possível saber toda a movimentação, como vocês estão vendo, porque sabe de onde o dinheiro saiu, a origem, e onde esse dinheiro foi aplicado, né? Que no caso aqui saiu do caixa e foi para bancos, tá? Então, apaguei aqui. É isso, então. Alguma dúvida, gente? Não é muito simples, porque é tudo muito novo, mas vocês conseguiram compreender a lógica? Isso é um sim? Sim. Ótimo, então, sem dúvida ainda. Então, tá. Então, o que eu vou fazer para a gente até ganhar tempo para a próxima aula? Vocês vão pegar o exercício 11, que é esse que vocês viram no slide anterior. A gente já tem todos os lançamentos, a gente tem todos os lançamentos aí no exercício 11. Em casa, para a gente ganhar tempo, vocês já vão fazer, seja no Excel, seja no caderno, todos esses razonetes
Na próxima aula, eu vou dar aí uns 10 minutinhos para que nesse processo de elaboração do razonete, se surgiu alguma dúvida, vocês me perguntarem, corrigirem, e aí a gente corrige esse razonete na próxima aula. Então, façam isso em casa. Fazer o quê? Fazer um razonete de cada conta. Se eventualmente vocês falarem, tentei, mas não consegui, ficou muito difícil na prática. Aí a gente, você me fala qual é a dúvida, a gente vai fazendo aqui, dá um tempo maior que 10 minutos para vocês fazerem, mas pelo menos tentem fazer em casa e chegar nos saldos e lembrem, confirmando se o total dos débitos é igualzinho os totais dos créditos. Né? O João falou isso, deve ser difícil de aplicar, mas à medida que vai fazendo, os saldos vai sendo possível de ser compreendido. Né? É o 11, né? Deixa eu só confirmar isso. Então, o 11 que a gente acabou de fazer, que a gente já corrigiu, todo mundo lançou todos os débitos e créditos, o objetivo é só transferir ele para o razonete, ou seja, igual eu fiz no Excel, fazer um razonete para cada conta, que pede, elabore o razonete livro razão, apurando o saldo das contas da atividade 11. E aí vocês vão fazer um razonete para cada conta, aqui tem um modelo, no Excel já mostrei como é que eu lanço débito, crédito, como é que eu chego no saldo, façam em casa, pelo menos tentem, e quebrando a cabeça também, assim, de fazer, já ajuda. Se tiver alguma dúvida no próximo exercício, na próxima aula, eu dou mais um tempinho para fazer, e a gente faz junto. E se não conseguir, também traz a sua dúvida, fala, nesse aqui eu não consegui. E aí a gente fecha. E lembra, vai ter mais chance de estar certo se o total dos débitos seu bater com os créditos, tá? Então, façam em casa e na próxima aula a gente corrige o exercício, tá? Alguma questão, gente? Alguém tem algo a pontuar? Não? Tranquilo, então. Então, gente, bom final de semana para vocês. Parece difícil no primeiro momento, mas à medida que vai fazendo